Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais este estudo das Escrituras e continuamos com Doutrina e Convênios e hoje estudaremos a história de Joseph Smith, do versículo 1 ao versículo 26. Veremos então, por meio de Doutrina e Convênios, a transição do jovem Joseph de tradutor para revelador. Na introdução de Doutrina e Convênios, lemos o seguinte: estas revelações sagradas foram recebidas em resposta a orações, em momentos de necessidade, e resultaram de situações da vida de pessoas reais. Pessoas reais, com dificuldades reais, assim como nós temos as nossas dificuldades. Muitas pessoas questionam por que Joseph não escreveu mais cedo seu relato da visão, a primeira versão sendo escrita em 1832. Talvez ele a encarasse como algo pessoal, e com o passar dos anos, ele entendeu que essa sua experiência podia ser benéfica a todos. Depois também, com a recepção que ele teve a relatar oralmente sua visão, que motivação ele ainda tinha para escrevê-la? Lembramos que ele sofreu bastante perseguição por afirmar que teve tal visão. As 4 versões não são diferentes, mas tinham em mente audiências e propósitos distintos. Elas se complementam e lançam luz em diferentes aspectos da visão. Nós acreditamos em visões. É o que diz nossa 7ª regra de fé. E podemos nos perguntar pessoalmente: eu realmente acredito? Imaginem também como seria ter que expressar em palavras uma experiência divina. Reparar em 1 Nefe, capítulo 1, versículo 8. E estando desta maneira dominado pelo Espírito, foi arrebatado em uma visão e viu os céus abertos e pensou ter visto Deus sentado em seu trono, rodeado por inumeráveis multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a seu Deus. Pensou ter visto. Nefe parece que teve essa mesma confusão. 1 Nefe, capítulo 8, versículo 2, nós podemos ler: e aconteceu que durante a permanência de meu pai no deserto, ele nos falou, dizendo: eis que sonhei um sonho, ou, em outras palavras, tive uma visão. Está vendo a incerteza deles do que estava acontecendo? Em 1 Nefe 8:4, ainda lemos o seguinte: mas eis, Lamã e Lemuel, que eu temo excessivamente por vós, pois eis que em meu sonho julguei ver um deserto escuro e triste. Ainda podemos ver em Alma, capítulo 36, no versículo 22, que diz exatamente o seguinte: sim, parecia-me ver, assim como nosso pai Leí viu, Deus sentado em seu trono, rodeado por inúmeras multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a Deus, e minha alma sentia o desejo de lá estar. Parecia-me ver. Em inglês é me thought. Em ambos os versículos, tá? Então, parecia ou pensou ter visto. Ainda podemos ver essa mesma experiência no Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 3. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Tá? Paulo também teve essa dificuldade em expressar sua experiência. Os estudiosos chegaram ao consenso de que ele estava falando de si próprio nesses 2 versículos. Ele não sabia o que havia acontecido, o que ele havia
experimentado. Temos ainda mais exemplos e podemos ver em 3º Nefe, capítulo 28, versículo 15. E se estavam no corpo ou fora do corpo, não puderam dizer, porque lhes pareceu terem sido transfigurados, como se tivessem sido mudados deste corpo de carne para um estado imortal, de modo que podiam contemplar as coisas de Deus. E lemos ainda em Doutrina e Convênios, 137, Doutrina e Convênios, seção 137, no versículo 1. Abriram-se os céus sobre nós e contemplei o reino celestial de Deus e sua glória. No corpo ou fora do corpo, não posso dizer. Então, é bem difícil expressar em nossa linguagem humana o que estava acontecendo com essas experiências, o que era que estavam vivenciando. Essas visões, elas não são irracionais, só são superracionais, ou seja, além da razão, além do que conseguimos compreender, do que conseguimos captar. Em 2020, ano do bicentenário da primeira visão, o presidente Nelson nos convidou a reexaminar o relato da primeira visão. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos, então, passar para Joseph Smith, História, na Pérola de Grande Valor, capítulo 1, versículo 1. E lemos o seguinte: devido às muitas publicações que foram postas em circulação por pessoas maldosas e insidiosas com relação ao surgimento e progresso de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, todas elas destinadas pelos autores a combater sua reputação como igreja e seu progresso no mundo, fui levado a escrever essa história para elucidar a mente pública e apresentar, aos que buscam a verdade, os fatos tal como sucederam, tanto em relação a mim como à igreja, e até onde tenho conhecimento destes fatos. Este relato que temos foi escrito por conta das muitas publicações que foram postas em circulação por pessoas maldosas e insidiosas. Insidiosa é uma palavra na língua portuguesa que significa aquele que prepara ciladas, enganador, traiçoeiro, com relação ao surgimento e progresso de a igreja. Geralmente, a oposição atinge seu pico quando o crescimento da organização religiosa avança, e eles combatem sua reputação como igreja. Tentam descaracterizar a organização religiosa, falando das muitas propriedades, das finanças, etc. Em 1997, saiu uma capa da importante revista Time, tendo essa descaracterização como tema. E nós, como a vemos? Uma empresa, um clube, um passatempo? Joseph, então, decide escrever para, primeiro, elucidar a mente pública. Em inglês, a palavra é disabuse, que seria melhor traduzida para desiludir, desenganar, corrigir um erro. Passa a ideia de que foi um abuso contra a igreja o que fizeram com estas publicações. Algumas vezes, precisamos desaprender certas crenças, conceitos, antes de reaprender as verdades. E o segundo ponto, para apresentar os fatos, ele queria colocar em pratos limpos a verdade tal como havia acontecido. E vejam só, reparem que esses fatos poderiam ser limitados até onde tenho conhecimento,
às vezes não temos todos os fatos à medida que os acontecimentos se desenvolvem. Hoje, temos muitos mais fatos sobre os quais podemos nos debruçar. Aconselho uma visita ao site josephsmithpapers.org. Temos muitos documentos ali e que nos ajudam a ter muitos mais fatos apresentados a nós. Versículo 2 de Joseph Smith História. Nesta história, apresentarei com verdade e em retidão os vários acontecimentos relacionados a esta igreja, como se passaram ou como existem presentemente, sendo agora 1838 o 8º ano da organização da referida igreja. Joseph simplesmente se limita a apresentar. Contrastar com os outros líderes de diferentes denominações que tentavam promover, versículo 6, e provar, versículo 9. Ele tentava simplesmente e tão somente apresentar. Arthur Henry King, famoso poeta e estudioso britânico que se tornou professor na BYU, escreveu: "Quando li pela primeira vez a história de Joseph Smith, fiquei profundamente impressionado. Eu não estava inclinado a me impressionar. Como um estilicista, estudioso dos estilos de linguagem, passei minha vida sem propensão a ser impressionado. Então, quando li sua história, pensei comigo, isso é extraordinário. Este é um relato impressionante, frio e exato. Este homem não está tentando me convencer de nada. Ele não sente necessidade disso. Ele está relatando o que aconteceu com ele, e não de uma forma entusiástica, mas de uma maneira ordinária. Ele não está tentando me fazer chorar, nem me sentir em êxtase. Isso me tocou, e começou a construir meu testemunho, pois pude ver que este homem estava dizendo a verdade." Vemos uma abordagem similar em Doutrina e Convênios 127, 2. E diz assim: "E quanto aos perigos que de mim é requerido passar, parecem-me coisa pequena, pois a inveja e a ira dos homens têm me acompanhado todos os dias de minha vida. E a causa parece-me um mistério, a menos que eu tenha sido ordenado desde antes da fundação do mundo para algum propósito bom ou mau, como preferirdes chamá-lo. Julgai por vós mesmos. Deus conhece todas essas coisas, sejam boas ou más. Contudo, estou habituado a nadar em águas profundas. Isso tudo se tornou uma segunda natureza para mim. E, como Paulo, glorio-me na tribulação, pois até este dia o Deus de meus pais livrou-me de todas elas, e livrar-me-á daqui em diante. Pois eis que triunfarei sobre todos os meus inimigos, porque o Senhor Deus o disse." Reparem que ele diz, para algum propósito bom ou mau, como preferirdes chamá-lo. Julgais por vós mesmos. Deus conhece todas essas coisas. Então ele não estava tentando provar, não estava tentando convencer ninguém. Simplesmente estava contando os fatos como haviam se transpirado. E ele ainda diz como se passaram ou como existem presentemente. Há uma diferença de perspectiva histórica. Ninguém em 1820 e 1830 chamou a Primeira Guerra Mundial de Primeira Guerra Mundial. Essa denominação só se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, quando eles viram os fatos em perspectiva e disseram: acho que aquela foi a Primeira Guerra Mundial. Agora, a partir do versículo 3 é que começa a nossa história. Após ele explicado por que escrevia. Então, versículo 3. Nasci no ano de Nosso Senhor de 1805,
no dia 23 de dezembro na cidade de Sharon, condado de Windsor, estado de Vermont. Meu pai, Joseph Smith Sr., saiu do estado de Vermont e mudou-se para Palmyra, no condado de Ontário, atualmente Wayne, no estado de Nova York, quando eu tinha mais ou menos 10 anos. Cerca de 4 anos depois da chegada de meu pai a Palmyra, ele mudou-se com a família para Manchester, no mesmo condado de Ontário. Joseph foi preordenado a este chamado. Assim como nós podemos ler a respeito em Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 56. E lemos o seguinte: mesmo antes de nascerem, eles, como muitos outros, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalharem em sua vinha para a salvação da alma dos homens. Eles se dirigiam cada vez mais perto nessas mudanças que a família de Joseph estava fazendo, cada vez mais perto, eles estavam se dirigindo para o local das placas. Versículo 4. Sua família consistia em 11 almas, a saber, meu pai, Joseph Smith, minha mãe, Lucy Smith, cujo nome antes do casamento era Mac, filha de Solomon Mac, meus irmãos, Alvin, que morreu em 19 de novembro de 1823 aos 25 anos de idade, Hiram, eu, Samuel Harrison, William, Don Carlos, e minhas irmãs, Sophronia, Catherine e Lucy. As famílias eram grandes, como até pouco tempo atrás, quando a ocupação principal de uma família era a lavoura, por exemplo, era o trabalho com a terra. Interessante que ele traz a data de morte de Alvin, que teve papel importante neste início de revelações do jovem Joseph. Alvin estava ansioso pelo livro de Mórmon. Versículo 5. No decorrer do segundo ano após nossa mudança para Manchester, houve no lugar onde morávamos um alvoroço incomum por questões religiosas. Começou com os metodistas, mas logo se generalizou entre todas as seitas daquela parte do país. Em verdade, toda a região parecia afetada por esse alvoroço, e grandes multidões uniram-se aos diferentes grupos religiosos, o que criou considerável agitação e divisão entre o povo, clamando alguns eis aqui e outros eis ali. Uns contendiam pela fé metodista, outros pela presbiteriana e outros pela batista. Esta época a que Joseph se refere é o que os estudiosos chamam de segundo grande avivamento. As reuniões eram bem intensas, demorando semanas, com os líderes religiosos se revezando nessa pregação. Versículo 6. Pois apesar do grande amor que os conversos dessas diferentes crenças expressavam na época de sua conversão, e do grande zelo demonstrado pelos respectivos cleros, que ativamente se levantavam para promover esse quadro singular de sentimento religioso com o fim de converter a todos, como se compraziam em afirmar, deixando que as pessoas se unissem à seita que mais lhe agradasse. Contudo, quando os conversos começaram a afastar-se uns para um grupo e outros para outro, verificou-se que os supostos bons sentimentos, tanto dos sacerdotes como dos conversos, eram mais pretensos que reais. Pois criou-se um ambiente de grande confusão e animosidade, sacerdote contendendo com sacerdote e converso com converso, de modo que todos os bons sentimentos mútuos, se é que jamais haviam existido, perderam-se inteiramente numa luta de palavras e choque de opiniões. Discutimos no início que Joseph não buscava essa promoção. Ainda hoje, temos várias denominações que buscam promover esse sentimento religioso. Joseph
até se sentia mal por não ter tais sentimentos de gritar, cantar, dançar. E ele não tentava fingir. Qualquer um de nós que temos alguma dificuldade em nossa fé, não precisamos fingir nada. Estejam em paz com isso e continuem buscando. Às vezes, agimos como estes que começam a se afastar para um grupo e para outro. Deixamos-nos levar pelos ventos do mundo e seguimos para onde esse vento da opinião pública sopra, reagindo a essa determinação do que devemos sentir, ao invés de agir e sentir, independente de qualquer coisa. Os sentimentos eram fingidos, como discutimos, e que nos deixamos, muitas vezes, levar a esse fingimento. E o mais grave é que, como estavam promovendo, o discurso era mais: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E quando os sentimentos são fingidos, levam a essa confusão, animosidade, contenda. Em Doutrina e Convênios, seção 121, versículo 41, o Senhor diz que o sacerdócio não é compatível com esse amor fingido, esse amor pretenso. Não devemos nunca cair na armadilha da luta de palavras e choque de opiniões. Isso não acontece quando temos um amor não fingido. Que aí será tudo movido por amor. Não teremos essa luta, esse sentimento de contenda, esse choque de opiniões. Versículo 7. Nessa época eu estava com 14 anos de idade. A família de meu pai fora convertida à fé presbiteriana e 4 deles uniram-se a essa igreja, a saber, minha mãe, Lucy, meus irmãos Hiram e Samuel Harrison e minha irmã, Sophronia. O pai de Joseph era talvez o que a geração de hoje diz: sou espiritualista, sou espiritualizado, mas não sou religioso, não sigo a nenhuma religião. A família de Joseph parecia lidar bem com as diferenças de opinião, o que favoreceu, esse ambiente favoreceu a Joseph Smith. Versículo 8. Durante esses dias de grande alvoroço, minha mente foi levada a sérias reflexões e grande inquietação. Mas embora os meus sentimentos fossem profundos e muitas vezes pungentes, ainda assim me conservei afastado de todos esses grupos, embora assistisse às suas diversas reuniões tão frequentemente quanto a ocasião me permitisse. Com o correr do tempo, inclinei-me um tanto para a seita metodista e senti algum desejo de unir-me a eles, mas tão grandes eram a confusão e a contenda entre as diferentes denominações que, para alguém jovem como eu, tão inexperiente em relação aos homens e às coisas, era impossível chegar a qualquer conclusão definitiva acerca de quem estava certo e de quem estava errado. Em inglês, essa palavra aí que diz que minha mente foi levada, essa palavra levada é called up, que poderia ser traduzido como convocada ou fazer-se lembrar de algo. É quase como se o Senhor o estivesse chamando desde cedo, o convocando a ser o profeta que estava preordenado a ser. Não se preocupe com esses sentimentos de inquietação. Não são uma falta de fé de sua parte. Esse estado pode ser o início de um grande testemunho. Joseph assistia às reuniões, mas não se comprometia a nenhuma fé. Talvez alguns de nós possamos nos sentir assim com relação à igreja. Sejam pacientes consigo mesmos. Aderir a algo leva tempo. Como ele falou aí, com o correr do tempo, em inglês é process of time, é um processo. Reparem que ele se inclinou para uma decisão.
É assim que funciona no processo revelatório. Você pensa, se inclina para uma decisão e pergunta ao Senhor. Foi isso que o Senhor ensinou a Oliver Cowdery, na seção 9 de Doutrina e Convênios, versículos 7 e 8. Eis que não compreendeste, supuseste que eu o concederia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir-me. Mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois, me deves perguntar se está certo, e se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Versículo 9. Minha mente, às vezes, alvoroçava-se bastante. Tão grandes e incessantes eram o clamor e o tumulto. Os presbiterianos eram decididamente contra os batistas e os metodistas, e valiam-se de toda a força, tanto da razão como de sofismas, para provar os erros deles, ou pelo menos fazer o povo acreditar que eles estavam errados. Por outro lado, os batistas e os metodistas eram igualmente zelosos no esforço de estabelecer suas próprias doutrinas e refutar todas as outras. Vivemos hoje esses tumultos e clamores incessantes. As vozes do mundo são altas, barulhentas. Mas quanto de nosso tempo nossa mente fica alvoroçada para saber a verdade, para ter a revelação necessária para chegar a uma conclusão? É muito mais fácil e cômodo desconstruir a fé do que construí-la. Os críticos da igreja não estão tentando provar nada, mas tentam desaprovar a sua fé. Só isso. É uma abordagem negativa desde o início. Não importa os meios que usassem, desde que atingissem o objetivo de provar os erros deles ou fazer o povo acreditar que estavam errados. Isso não é uma religião verdadeira. Olha também que se valiam de sofismas, que significa no dicionário o seguinte: argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Isso não é coisa de uma revelação ou de uma religião de Deus. Versículo 10. Em meio a essa guerra de palavras e divergência de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo: que deve ser feito? Quem, dentre todos esses grupos, está certo ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é e como poderei sabê-lo? A pergunta real era esta: como poderei saber? Esta é a pergunta que deve permear nossos pensamentos. Como podereis saber as coisas de Deus? Versículo 11. Em meio à inquietação extrema causada pelas controvérsias desses grupos de religiosos, li um dia, na Epístola de Tiago, 1º capítulo, versículo 5, o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Sabe aquele momento em que você lê uma escritura ou ouve um discurso e pensa: foi para mim. Foi escrito ou foi falado exatamente para mim. Era esse o momento que sentia aí Joseph Smith. Versículo 12. Jamais uma passagem de escritura penetrou com mais poder no coração de um homem do que essa. Naquele momento, no meu. Pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração.
Refleti repetidamente sobre ela, tendo consciência de que se alguém necessitava da sabedoria de Deus, era eu, pois eu não sabia como agir. E, a menos que conseguisse obter mais sabedoria do que a que tinha então, nunca saberia. Pois os religiosos das diferentes seitas interpretavam as mesmas passagens de escritura de maneira tão diferente, que destruíam toda a confiança na solução do problema através de uma consulta à Bíblia. Reparem nas partes do corpo mencionadas: coração e mente, quando ele diz refletir. Reflete aí exatamente o que o Senhor definiu como revelação. E como foi que o Senhor definiu revelação? Doutrina e Convênios, seção 8, versículos 2 e 3. Sim, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Ora, eis que este é o Espírito de revelação. Eis que este é o Espírito pelo qual Moisés conduziu os filhos de Israel através do Mar Vermelho, em terra seca. Falarei à tua mente e ao teu coração. Ele estava sentindo coisas. Ele estava pensando coisas. Este é o Espírito de revelação. Geralmente, se achamos as escrituras chatas, é porque elas não estão sendo revelatórias para nós. Elas são revelatórias quando falam à nossa mente e ao nosso coração. Ele estava consciente de suas fraquezas. Ele disse que era eu. Essa era uma pessoa que precisava. Eu. Precisamos nos examinar sem tentar propor esconder nada. Aí nós podemos receber revelação. Humildade é a chave para receber revelação. A razão para termos tantas denominações é essa interpretação diferente das mesmas escrituras que temos na Bíblia. Mas temos os profetas que têm autorização para interpretar a Bíblia, bem como para revelar escrituras. Voltemos para Joseph Smith História, versículo 13. Finalmente, cheguei à conclusão de que teria de permanecer em trevas e confusão, ou fazer como Tiago aconselha, isto é, pedir a Deus. Resolvi pedir a Deus, concluindo que, se ele dava sabedoria aos que tinham falta dela e concedia-a liberalmente, sem censura, eu podia aventurar-me. Em inglês aí, o finalmente é at length, que significa algo relacionado à distância, à passagem de tempo. Então não se desesperem se ainda não chegaram a uma conclusão sobre determinado assunto. Pode ser que esse assunto seja a veracidade da igreja. É um processo. Leva tempo. Observem que chegar a uma conclusão é diferente de resolver, tomar uma resolução, decidir. Às vezes, por exemplo, chego à conclusão de que tal mandamento deve ser cumprido, mas não resolvo cumpri-lo. Joseph parecia preocupado com a reação que Deus teria a esse movimento dele. É tanto que ele diz que vai se aventurar. Versículo 14. Assim, seguindo minha determinação de pedir a Deus, retirei-me para um bosque a fim de fazer a tentativa. Foi na manhã de um belo e claro dia, no início da primavera de 1820. Era a primeira vez na vida que fazia tal tentativa, pois em meio a todas as ansiedades que tivera, jamais havia experimentado orar em voz alta. Vejam como a resolução, determinação, leva à ação, seguindo minha determinação de pedir a Deus. Isso é o que a difere de somente chegar a uma conclusão.
Até a época aí parece ser simbólica. O inverno da apostasia acabava e florescia a primavera da restauração. Joseph já orava, só não tinha costume de fazer em voz alta. Nós mesmos, pensemos em quantas vezes ou a última vez que nós oramos em voz alta. Há poder em vocalizar esses desejos da oração. Talvez a voz dê mais uma camada de realidade aos nossos pensamentos. Nós nos ouvimos e isso talvez reforce ao nosso cérebro as nossas resoluções. Também reforça a ideia de uma conversação real que estamos tendo. Lanço o desafio de experimentarem orar em voz alta, conversar com o nosso Pai Celestial. Versículo 15. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Apenas iniciara, imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua de modo que eu não podia falar. Uma densa escuridão formou-se ao meu redor e pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita. Reparem que ele planejou isso, o lugar que ele previamente escolhera. Leva tempo. Talvez não tenha sido da noite para o dia como nós imaginamos. E ele se achava só. Lembremos da passagem de Cristo e a mulher apanhada em adultério, no versículo 9 e 10 de João, capítulo 8. Vamos ler. Porém, ouvindo eles isso e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Reparem que ficaram só Jesus e a mulher, não vendo ninguém mais do que a mulher. Em outros relatos da primeira visão, Joseph diz que foi pedir perdão em sua oração, assim como esta mulher buscava perdão e foi perdoada. Ambos, ela e Joseph Smith. Devemos ter esses momentos de ficar sozinho com Deus, onde só Ele pode nos julgar e nos perdoar. Ele ajoelha, então, e oferece a Deus os desejos do coração. É uma linguagem de sacrifício. O desejo principal dele talvez fosse o de se encaixar, de pertencer à sociedade. Talvez seja isso que sintamos em meio a todas as vozes e seduções do mundo. Vamos confiar em Deus e oferecer esse desejo a Ele. Esse é o real intento de que Moroni fala em sua promessa em Moroni, capítulo 10. O timing de Satanás geralmente é muito bom. Ele diz aí apenas iniciar. Ele conhece nossos momentos de fraqueza e vai explorá-los imediatamente. Vemos em Alma, capítulo 34, versículo 31. Alma, capítulo 34, versículo 31. Sim, eu quisera que já não endurecesseis vosso coração, pois eis que agora é o tempo e o dia de vossa salvação. E, portanto, se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, imediatamente terá efeito para vós o grande plano de redenção. Então, aí nesse versículo, nós podemos ver que assim que começamos a nos arrepender, imediatamente o plano de redenção tem efeito sobre nós.
não é de se espantar que, imediatamente, o inimigo do plano de salvação tenha começado a agir. Satanás trava a língua, como nós podemos ler. Em inglês, essa palavra para travar é bind, significando amarrar, prender, atar. E vemos que Deus faz justamente o oposto. Como podemos ver em Doutrina e Convênios, seção 11, versículo 21. Não procures pregar minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra. E então, tua língua será desatada. E então, se o desejares, terás meu espírito e minha palavra. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. Então, Cristo desata a nossa língua. A palavra de Deus desata, desprende, destrava a nossa língua. E ele referiu-se a uma destruição iminente. Um dos apelidos ou um dos nomes de Satanás é justamente destruidor. Vamos para Joseph Smith História, versículo 16. Mas usando todas as forças para clamar a Deus, que me livrasse do poder desse inimigo que me subjugara, no momento exato em que eu estava prestes a sucumbir ao desespero e abandonar minha destruição, não a uma ruína imaginária, mas ao poder de algum ser real do mundo invisível, que possuía uma força tão assombrosa como eu jamais sentira em qualquer ser. Exatamente nesse momento de grande alarme, veio um pilar de luz, acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente até cair sobre mim. Joseph ensinava nas Lectures on Faith que a fé era um esforço mental. Era esse o princípio de poder. Ele bem que podia ter escrito, usando toda a minha fé para clamar a Deus. E o Senhor, ele não nos falha nunca. Quando ele estava prestes a sucumbir sob esse peso da maldade, da dificuldade, o Senhor o resgata. E ele não faz isso por maldade, ele não deixa a gente chegar prestes a sucumbir porque ele quer. Ele nos permite enfrentar as situações para que possamos nos conhecer, nossas forças, nossas fraquezas. É assim que nós crescemos. Esse é o propósito de estarmos nesse estado mortal. Versículo 17 de Joseph Smith História. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que me sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar, acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph não sabia nem o que era aquela luz, e o Senhor já o estava libertando. Imediatamente o Senhor começa a agir nas nossas vidas, mesmo quando nós nem o compreendamos ainda. Joseph tentou inúmeras vezes descrever esta primeira visão, mas lhe faltavam as palavras. Deus, ele nos conhece por nosso nome, com toda certeza. Ele nos conhece. Versículo 18. Meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei o suficiente para poder falar. Perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim qual de todas as seitas estava certa, pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas, e a qual me unir. Vejam que Joseph, ele não só queria saber, ele estava disposto a agir sobre o conhecimento adquirido. Ele queria se unir a alguma igreja
sabendo que ela era verdadeira. Nós devemos estar dispostos a agir quando recebemos essas respostas do Senhor. Versículo 19. Foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. E o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram uma abominação à sua vista. Que aqueles religiosos eram todos corruptos, que eles se aproximam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Os credos eram uma abominação ao Senhor, não as pessoas que os professavam. Os religiosos eram corruptos porque eram corrompidos ou haviam sido corrompidos por causa dos ensinamentos, que esses ensinamentos já eram corrompidos. Então, eles que professavam esses ensinamentos já corrompidos eram corruptos. Esse poder que eles negavam incluía o sacerdócio, os convênios e o próprio Deus. Versículo 20. Novamente me proibiu de unir-me a qualquer delas, e muitas outras coisas disse-me, as quais não posso, no momento, escrever. Quando tornei a voltar a mim, estava deitado de costas, olhando para o céu. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças, mas tendo logo me recuperado em parte, fui para casa. Ao apoiar-me na lareira, minha mãe perguntou-me o que se passava. Respondi: não se preocupe, tudo está bem. Eu estou bem. Então disse a ela: aprendi por mim mesmo que o presbiterianismo não é verdadeiro. Parece que o adversário sabia, nos primeiros anos de minha vida, que eu estava destinado a ser um perturbador e um importunador de seu reino. Senão, por que os poderes das trevas se uniriam contra mim? Porque a oposição e a perseguição que se levantaram contra mim quase em minha infância. Seria fantástico aí saber o que o Senhor falou para ele fazer. Só temos registrado o que ele ordenou Joseph a não fazer. Logo após ter uma experiência com Deus, ele foi para casa. É o melhor lugar para meditarmos nas coisas de Deus, desde os tempos antigos. Vamos ver em 3º Nefe, capítulo 17, versículo 3. 3º Nefe 17:3. Portanto, ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse e pedi ao Pai, em meu nome, que as possais entender. E preparai a mente para amanhã, e ouvirei a voz outra vez. Nós devemos ser perturbadores e importunadores do reino de Satanás. Esse é o convite, de ser um perturbador e um importunador desse reino de trevas de Satanás. Joseph Smith História, versículo 21. Alguns dias após essa visão, encontrei-me por acaso na companhia de um dos pregadores metodistas, que era muito ativo no já mencionado alvoroço religioso. E, conversando com ele sobre religião, aproveitei a oportunidade para relatar-lhe a visão que tivera. Fiquei muito surpreso com seu comportamento. Tratou meu relato não só levianamente, mas com grande desprezo, dizendo que tudo aquilo era do diabo, que não havia tais coisas como visões ou revelações nestes dias, que todas essas coisas haviam cessado com os apóstolos e que nunca mais existiriam. Joseph se decepcionou com o comportamento do pregador. Então, quais são as expectativas que aqueles que nos rodeiam têm de nós como seguidores de Cristo? Estamos atendendo às expectativas que o próprio Cristo tem de nós? Irônico também eles pensarem que o diabo teria o poder de se comunicar com o jovem Joseph, mas Deus não. Acreditavam mais no diabo do que em Deus.
Como falamos na discussão anterior sobre o discurso de Ralph Waldo Emerson, acreditavam em um Deus que falou e não que fala. Um Deus que era e não que é. Versículo 22. Logo descobri, no entanto, que minha narração da história havia provocado muito preconceito contra mim entre os religiosos, tornando-se motivo de grande perseguição, a qual continuou a aumentar. E embora eu fosse um menino obscuro, de apenas 14 para 15 anos de idade, e minha situação na vida fizesse de mim um menino sem importância no mundo, homens influentes preocupavam-se o bastante para incitar a opinião pública contra mim e provocar uma perseguição implacável. Isso se tornou ponto comum entre todas as seitas. Todas se uniram para perseguir-me. Parece haver um escalonamento. No versículo 21, parece considerar a história sem importância, tratando levianamente. Aqui já parece incomodar e tomam parte ativa no preconceito, perseguindo. No versículo 21, minimizaram. No versículo 22, maximizaram. Desumanizaram primeiramente e demonizaram posteriormente. Ele se via como um Zé Ninguém. Às vezes, nos sentimos e nos vemos assim. As seitas que brigavam entre si agora estavam unidas contra Joseph, um menino sem importância no mundo. Devemos ter muito cuidado com a opinião pública. É tão volátil quanto os valores do mundo. Os mesmos que hoje podem nos estar bajulando, amanhã serão os que nos condenam. Principalmente nesta era digital que vivemos. Temos hoje a chamada cultura do cancelamento. Os mesmos milhões que seguiam e curtiam agora invibiliza. Aconteceu o mesmo com Cristo. Esse sentimento antimormon virou viral na época. Cuidado com esse pensamento de massa. Cuidado com a maneira disfarçada da internet nos tornar uma Maria vai com as outras. Versículo 23. Isso me levou a refletir seriamente na época e muitas vezes a partir daí. Quão estranho era que um obscuro menino de pouco mais de 14 anos de idade, que estava também condenado à necessidade de obter um sustento escasso com seu trabalho diário, fosse considerado suficientemente importante para atrair a atenção dos grandes das seitas mais populares da época, criando neles o espírito da mais implacável perseguição e injúria. Mas, estranho ou não, assim aconteceu, e isso foi, com frequência, causa de grande tristeza para mim. Vejam que da opinião pública vamos para a mente de Joseph. Preocupe-se com o que você pensa, o que você sente, não o que o mundo quer que você sinta ou pense da forma deles. Podemos observar a humildade dele, do profeta, nestas linhas. Versículo 24. Contudo, era um fato ter tido eu uma visão. Tenho pensado que me sentia como Paulo, quando apresentou sua defesa perante o rei Agripa e relatou a visão que tivera, quando viu uma luz e ouviu uma voz. Mas poucos foram também os que acreditaram nele. Alguns disseram que ele era desonesto, outros que estava louco. E foi ridicularizado e injuriado. Tudo isso, porém, não destruiu a realidade da visão. Ele tivera uma visão, sabia que a tivera. E toda a perseguição debaixo do céu não poderia fazer com que fosse de outra forma. E ainda que o perseguissem até a morte, ele sabia e saberia até o último alento que tinha visto uma luz e ouvido uma voz falando-lhe. E o mundo inteiro não poderia fazê-lo pensar ou crer de outra maneira. Isso era o que ele sempre sustentou. É nadar contra a corrente. É ir contra o mundo. E o mundo inteiro não poderia fazê-lo pensar
ou crer de outra maneira. Não podemos deixar o mundo mudar nossa maneira de pensar ou crer. Não foi para isso que fomos chamados. Joseph procurou se espelhar em exemplos das Escrituras. E é assim que começa o próximo versículo, o 25. Assim era comigo. Tinha realmente visto uma luz, e no meio dessa luz, 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. E embora eu fosse odiado e perseguido por dizer que tivera uma visão, isso era verdade. E enquanto me perseguiam, injuriando-me e afirmando falsamente toda espécie de maldades contra mim por dizê-lo, fui levado a pensar em meu coração: por que perseguir-me por contar a verdade? Tive realmente uma visão. E quem sou eu para opor-me a Deus, ou por que pensa o mundo fazer-me negar o que realmente vi? Porque eu tivera uma visão. Eu sabia-o, e sabia que Deus o sabia e não podia negá-la, nem ousaria fazê-lo. Pelo menos eu tinha consciência de que, se o fizesse, ofenderia a Deus e estaria sob condenação. Devemos procurar esses companheiros nas Escrituras, que nos servirão como exemplo. Temos esse ensinamento no templo, quando recebemos o novo nome. Eu estou mais preocupado em agradar a quem? A Deus ou ao mundo? Quem sou eu para opor-me a Deus? Ou por que pensa o mundo fazer-me negar? E o que Deus sabe que eu sei? Ele sabe que eu sei que estas coisas são verdadeiras? Ele sabe que eu sei que temos um profeta de Deus? Ele sabe que eu sei que esta é a igreja dele restaurada na face da terra? Versículo 26. Minha mente já estava satisfeita no que concernia ao mundo sectário. Não era meu dever unir-me a qualquer das seitas, mas continuar como estava até nova orientação. Descobrira ser verdadeiro o testemunho de Tiago, que um homem que necessitasse de sabedoria podia pedi-la a Deus e obtê-la, sem ser repreendido. Nossa mente não deve se preocupar com o mundo, com a internet, com o Instagram, com sei lá mais o que o mundo valoriza, mais que a Deus. Na verdade, Cristo já havia enfatizado a seus seguidores que eles não eram deste mundo, como vemos em João, capítulo 15, versículos 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Se não somos deste mundo, não pensamos e não devemos tentar pensar como o mundo. Vamos ver Lucas 14, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa escritura diz que só pode ser discípulo dele quem estiver disposto a carregar uma cruz. Cada um de nós tem sua cruz e precisamos carregá-la. Se virmos a tradução de Joseph Smith desse versículo, temos uma adição. É a nota de rodapé B. E lê-se o seguinte: portanto, ponde isto em vosso coração, que fareis as coisas que eu vos ensinarei e que vos ordenarei. Ponde isto em vosso coração. Temos que estabelecer essas coisas em nossos corações e satisfazer a nossa mente. É a isso que temos que nos apegar. Não podemos nos deixar levar por qualquer vento, nos abalar por qualquer onda. Joseph inverte a ordem do versículo de Tiago: pedi e recebereis, de quem ele teve testemunho da veracidade do que ele escrevera. E por fim, ele joga
o repreender para o final. Era isso que o mundo estava fazendo com Joseph Smith. Vamos esquecer esta repreensão do mundo, porque em nada se parece com os sentimentos de Deus quando o buscamos.